Jesus, no ministério terreno dele, falou muito mais disso do que a volta futura dele. Como que nós podemos amar a vinda futura se nós não amamos esse momento que o Senhor está em nosso espírito, que o Senhor está no espírito de cada irmão? Olá, irmãos. Então, continuando nessa nossa comunhão, sobre o nosso serviço dentro do corpo de Cristo, nós precisamos entender que é o Senhor quem capacita a pessoa. É o Senhor quem capacita a pessoa. Paulo, ele não promovia movimentos para que pessoas servissem. Ele não fazia isso. Porque ele tinha a realidade do corpo de Cristo. Paulo, Pedro, Tiago, João, eles receberam as mesmas coisas, mas com dons diferentes, formas diferentes de falar do Evangelho. Por exemplo, Tiago adaptou o serviço dele para não ser perseguido pelos judeus, não é isso. O Senhor deu a ele aquilo para ele fazer. O ministério de Tiago não tinha o tamanho do ministério de Paulo. O ministério de Pedro não tinha o tamanho do ministério de Tiago. A cada um Deus deu um dom, a cada um Deus deu uma função, um jeito de funcionar. A Paulo ele deu um diferente. A Paulo ele deu toda a revelação pós-túmulo. Toda a revelação do corpo de Cristo foi dada a Paulo. A Timóteo, o Senhor revelou, deu um ministério para Timóteo. Timóteo servia junto com Paulo, mas o ministério de Timóteo não era o ministério de Paulo. Timóteo tinha um ministério, um dom que ele recebeu do Senhor. Paulo falou para ele, cumpra cabalmente o teu ministério. Isso é de suma importância, não só para o membro, mas para os demais membros. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, quer ver? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Deus, a quem sirvo em meu espírito. Em meu espírito. Então não tem como eu promover coisas para que a pessoa sirva. Fazer movimentos para as pessoas servir. O nosso serviço é no espírito. É o Senhor quem me dá o dom, quem me dá a função, quem me dá aquilo que eu vou servir no corpo de Cristo. Isso é de forma natural, é de acordo com a vida dele. Por isso que Paulo usou o exemplo do corpo. Cada membro tem uma função. Um membro tem uma função, um ministério maior, outro membro tem um ministério menor, mas é a mesma vida que move para um objetivo comum, o aumento do próprio corpo. Então isso nós precisamos ensinar as pessoas. Isso nós precisamos pedir do Senhor revelação, visão sobre o corpo de Cristo. Só a revelação não adianta, é preciso ter visão. Por que nós excluímos pessoas? Por que nós falamos que nós e eles? Por falta de realidade disso. Por falta dessa realidade. Que a nossa reunião é inclusive representativa. Ela representa todos os irmãos e inclui todos os irmãos. Porque são aqueles que contêm a vida do Senhor. Como membros do corpo que são. Então, que o Senhor dê bastante clareza para nós sobre isso, bastante realidade sobre isso, para nós entendermos. Tiago teve o ministério dele não era o ministério de Paulo. Paulo enfrentou a morte sendo fiel àquilo que ele recebeu do Senhor. Tiago foi fiel àquilo que ele recebeu do Senhor. Por que houve conflito Barnabé né? Se fala que houve conflito entre Barnabé e Paulo, que Barnabé não quis seguir na segunda viagem. Ele não quis seguir porque ele não recebeu aquilo do Senhor.
Ele não recebeu aquilo. O comissionamento que o Senhor deu para ele ali foi cuidar do João Marcos. E ele foi e cuidou do João Marcos. E Paulo o de seguir. Ninguém errou. Ninguém errou. Barnabé não errou. Barnabé foi fiel àquilo que o Senhor deu a ele. E Paulo fiel àquilo que o Senhor deu a ele. Cada um de nós temos que ser fiel àquilo que o Senhor deu a nós. Deus a quem servimos é em nosso espírito. Em nosso espírito. Por isso nós temos que buscar essa comunhão. Ter a nossa mente nesse fato. Nesse fato dessa comunhão, dessa fusão, dessa mistura que há entre nós e Deus. Isso, o viver isso, o Senhor Jesus, no ministério terreno dele, falou muito mais disso do que a volta futura dele. Como que nós podemos amar a vinda futura se nós não amamos esse momento que o Senhor está em nosso espírito, que o Senhor está no espírito de cada irmão? Por que eu não respeito o irmão? Por que eu falo mal do irmão? Por que eu falo mal do ministério do irmão? Por que eu falo mal? Porque o irmão não quer fazer o que eu falei para ele fazer? Porque eu não tenho clareza sobre essas coisas. Porque eu não tenho essa realidade. Que o serviço é de acordo com o que a pessoa recebeu do Senhor. Claro que uma pessoa nunca fica só. Quando ele recebe um comissionamento do Senhor, vai ter alguns que vão receber o mesmo comissionamento. Mas não é todos. Senão o corpo perde a função dele. Nós precisamos entender isso. Tocar nessas realidades. Que cada um deve cumprir aquilo que recebeu do Senhor. Cumprindo aquilo que recebeu do Senhor, não tem como não ser vencedor. Como é que o Senhor vai cobrar aquilo que ele não deu? Qualquer coisa que é feito fora disso, por melhor, por grandioso que seja, Paulo diz que é madeira, feno e palha. É madeira, feno e palha. O Elias, do Velho Testamento, tinha um ministério imenso, imenso. É que ele pensou que estava sozinho, né? Ah, Senhor, todos os seus profetas foram mortos. Só ficou eu. Ele falou, não, igual você tem 7.000. Tem 7.000 que eu preservei. Que não se dobraram a Baal. Tem 7.000. Ninguém tinha um ministério do tamanho do ministério de Elias. Mas eles eram fiéis àquilo que receberam já naquela época. Agora, no Novo Testamento é a mesma coisa. A gente não tem que reinventar a roda. Nós precisamos entender isso, tocar nessa realidade. Que é um viver simples. É o Senhor quem conduz. É o Senhor que é a vida. Os apóstolos, profetas, Paulo escrevendo na primeira carta, ele fala que Deus constituiu na igreja, primeiramente, apóstolos, depois profetas, depois mestres, e depois outros. Dom de fé, de orar, de servir, de presidir. Mas é o Senhor quem deu. É o Senhor quem deu. Um que tem o dom de orar, ele não pode ficar exigindo que todo mundo vá orar porque ele recebeu esse dom. Ele deve cumprir esse ministério dele. E todo mundo que recebeu o ministério vai. Que for fiel, vai. E quando nós tomamos posição, é no lugar de todos. É servindo para todos. É assim que se dispensa essa graça. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Jesus é o nosso Senhor.